Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Que bom estarmos juntos mais uma vez, meu irmão. Hoje nós vamos falar no nosso devocional sobre o nosso posicionamento como filhos de Deus. Gostaria de ler com você apenas alguns versículos que se encontram no livro de Daniel 6. Nós vamos falar sobre Daniel, né, que para mim é uma grande referência, e nós vamos falar sobre o seu posicionamento, né? Acredito que a maioria já conhece essa história. Daniel era um homem que decidiu, né, ser fiel ao Senhor, mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo diante de um decreto de morte. E nós vamos ler a partir do versículo 6, do capítulo 6, alguns versículos. Nós vamos começar pelo versículo 5, que diz assim: Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivos para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei. Aqui nós sabemos, né, que diante do posicionamento de Daniel, que acabou incomodando, né, aqueles que estavam ao seu redor, o rei foi influenciado e lançou um decreto, né? E esse decreto era um decreto de morte, era um decreto de impossibilidades, né? E aí nós vamos ler agora, no versículo 10, que vai falar quando Daniel ficou sabendo, né, querido, sobre o que iria acontecer com ele. Diz assim: quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus, pois ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Aí vai continuar dizendo que os inimigos de Daniel foram junto até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Queridos, aqui a gente vê, né, uma situação onde muitas vezes nos encontramos, né? Aqui para Daniel era um decreto que ele não poderia orar, que ele não poderia expressar, buscar, né? Que ele não poderia ter, né, um relacionamento com o Senhor. E Daniel não abriu mão disso, mesmo diante de um decreto de morte. Daniel não murmurou, a palavra vai dizer que ele foi para casa, né, e que ele abriu as janelas, ou seja, né, ele não se escondeu, todo mundo viu o que ele estava fazendo. E mesmo diante daquela situação, ele deu graças ao Senhor, né? E o Senhor tem falado muito comigo sobre o meu posicionamento. Eu creio que o Senhor vai falar com você também, diante de coisas que enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no seu trabalho, né, nos lugares onde você vive, que você está inserido. Queridos, qual tem sido o nosso posicionamento como cristão? Né, aqui o Daniel nos dá um grande exemplo de fidelidade ao Senhor. Ele sabia tanto, ele confiava tanto em Deus, que mesmo diante daquela situação, ele não negou a fé, ele não murmurou. E aqui o Senhor falou comigo, sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia que o final seria um final de vitória, porque eu estava com ele, ou seja, o Senhor era com ele, não tinha como ser diferente. Né? Se nós tivermos convicção de que o Senhor está conosco, de que mesmo diante de qualquer situação parecendo impossível, sem possibilidade de resolver, né? Porque aquilo que eu não posso fazer, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Pai, Ele pode fazer, querido, mas depende muito do nosso posicionamento. Será que nós temos confiado no Senhor? Será que nós temos feito como Daniel? Não temos murmurado, continuando orando, buscando o Senhor, confiando que o Senhor vai resolver todas as situações? Ou será que nós temos envergonhado o nome do nosso Deus? Eu tenho certeza,
né? Que como os inimigos foram com ele, eu acho que eles ficaram na expectativa de falar assim, agora ele vai negar esse Deus, agora ele vai parar de orar, agora, mas não, queridos, é aí no momento que fica difícil, no momento que está apertado, que nós precisamos permanecer, que nós precisamos ter constância, e é isso que o inimigo de nossas almas quer. Ele quer que eu e você, a gente desista, que eu e você, a gente retroceda, que eu e você, a gente murmure, mas nós estamos firmados no Senhor. Se eu e você estivermos firmados no Senhor, nós vamos ser como Daniel. Nós vamos mostrar para os nossos inimigos que nós confiamos no nosso Deus e que nada vai nos tirar desse lugar. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana incrível, poderosa e que você confie no Senhor de todo o seu coração. Em nome de Jesus.